né? A Stephanie fez essa ponte, né? Muito legal, muito legal. Essa proposta da feira, a gente pretende, né, Stephanie, Patrick, não sei se ainda está na sala, mas a gente pretende levar isso a cada período, né? Trocar essas experiências, né? Esse bate-papo, trazer vocês, né, principalmente das empresas juniores, né, do diretório, para mostrar para a galera que está entrando e que quer entrar no mercado de trabalho, né, o que está entrando na universidade, um pouco das vivências de vocês. Eu acho que isso agrega bastante. Então, muitíssimo obrigada por terem aceito o convite, né, o sentimento realmente é de gratidão. Certo? Nossa, Patrick, eu que agradeço. A gente que agradece. Poxa, que beleza, gente. A gente está super animado, né, com esse bate-papo que a gente vai ter agora. Infelizmente, o professor Patrick ainda não voltou aqui para a sala, mas eu tenho certeza que vai ficar aqui. Eu já estou gravando aqui esse momento, né, esse registro, para que a gente não perca nenhum detalhe. Gente, muito obrigada. Se sintam à vontade. A fala é toda de vocês, o bate-papo é livre. E aí, tá contigo, May, tá contigo, Lucas. Obrigada, Esté. Obrigada, gente, pelo convite. A gente da Export está muito feliz. E a gente convidou a StarTech, que é uma empresa de muita referência, que a gente tem um carinho enorme por eles, para poder participar desse bate-papo também. E antes de tudo, eu vou me apresentar para vocês, o Lucas vai se apresentar também, para a gente poder seguir com o bate-papo aí de uma forma bem legal. E muito prazer, gente. Meu nome é Maiara Ferreira, eu estou como atual diretora-presidente da Export Júnior, que é uma empresa júnior de consultoria e suporte internacional, aqui como se eu estivesse na universidade, né, presencialmente, mas da Rural, né, Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro, do campus de Seropédica. E vou falar um pouquinho da Export, sobre também a minha trajetória da X até o momento. Eu sou aluna do curso de Administração de Empresas, entrei na Export Júnior no meu primeiro período, e a Export Júnior, ela busca um reconhecimento em todo o país como uma das maiores empresas juniores que atuam no comércio exterior, carregando o nome da nossa universidade, então a gente carrega o nome dos nossos professores, dos nossos membros, dos nossos parceiros, dos nossos clientes, para a gente poder, de fato, proporcionar aí ao mercado profissionais competentes e capazes de serem inseridos dentro do mercado de trabalho com uma competência que, de fato, eles não conseguem adquirir em sala de aula. Eles conseguem, dentro da empresa júnior, dentro de iniciativas, a prática. Então, a gente, de fato, oferece ali a prática para que esses jovens possam ingressar dentro do mercado de trabalho com competências aí que são requisitadas e que fazem toda a diferença de toda a trajetória dele. E aí, o Lucas vai apresentar para vocês um pouquinho. Boa, Mai. Vamos lá, gente. Então, primeiro, deixa eu agradecer também pelo convite da Export e pelo espaço do DEAD. Sim, um prazer estar falando aqui. Não sei se vocês sabem, mas tem meio que uma duplinha aqui, né? Ano passado eu estava à frente da Export, agora está a Maiara, então é um prazer enorme e ainda maior, né? Mas enfim, gente, eu sou o Lucas, hoje eu estou como Inside Sales na StarTech. Inside Sales basicamente é aquela pessoa que está ali na parte de vendas e do âmbito digital. Então, a venda de forma digital, inclusive, essa é uma das tônicas do mundo moderno. Cada vez mais, tudo estará mais digital, e menos field sales, por exemplo, vendas de campo e esse contato assim, de fazer a venda tete a tete. Tudo mais digital. Enfim, esse sou eu, então, o Lucas, tem 24 anos. Como eu falei, já fui da Export. A gente pode bater um papo bem legal sobre essa vivência empresarial, algo mais. E hoje eu estou na StarTech como Insight Sales. Pode passar, Maia. Estou apresentando um pouquinho a StarTech, né? StarTech é uma startup, ela tem pouco tempo, mas assim, eu costumo dizer que se vocês pensarem em uma empresa hoje gigante, como uma Nubank ou uma Apple, vocês podem associar a StarTech. Hoje a gente é pequeno, mas um dia a gente será gigante, porque o nosso propósito é enorme. A gente quer transformar esse mercado de recrutamento e seleção. A gente está cansado desse recrutamento engessado, onde não tem humanidade, onde você passa pelo processo seletivo e no final das contas você não consegue nenhum um feedback legal, um feedback que uma pessoa parou de fato de dar um feedback, eles colocam na plataforma e ela dispara feedback para todo mundo. A gente quer transformar esse mercado, por isso que nosso potencial é enorme. Por isso que faz muito sentido também essa frase, transformar a experiência de conexão entre empresas e pessoas por meio de processos humanizados de tecnologia intensiva. É isso o nosso norte. E como que a gente faz isso? É através da nossa cultura. A gente quer fazer o impossível.
ninguém que mede esforços para alcançar nosso objetivo, a gente mira a lua e vamos chegar lá. Ser super mente aberta, então estar na StarTech é um espaço de muito aprendizado, de saber ouvir não, de saber ouvir sim, de saber ouvir feedbacks, isso é muito importante dentro do mercado de trabalho. Jogar para vencer. A gente quer alcançar os objetivos, a gente quer chegar onde a gente almeja. E no final de tudo ter espírito empreendedor. Ou seja, é olhar para o problema e pensar na solução logo em seguida. É não ficar pensando, isso aqui é um problema, deixa que alguém resolve. Não, tá comigo, bata a bola no peito e vamos para cima. É mais ou menos isso que eu tinha para falar nesse iniciozinho, essa apresentação. E dando um pouquinho de continuidade, daqui a pouco eu passo de volta a bola para a Mayara para a gente tocar. Mas a ideia disso aqui é exatamente que seja um bate-papo, tá? Quando a gente fala de mercado de trabalho, tem uma palavra muito chave que vem à minha mente, que é network. O mercado de trabalho exige das pessoas network. E network nada mais é do que essa rede de conexão. Só que uma rede de conexão só existe se as duas pontas estão interligadas. E como é que se interliga essas duas pontas? Se precisa que as duas pontas ofereçam algo de positivo ao mercado e entre elas. Então o objetivo é esse. Não faria sentido que eu chegasse aqui, montasse uma apresentação, começasse a falar 20, 30 minutos. Eu acho que, dependendo da pauta, faria, mas nesse momento eu sinceramente não quis. Por isso que eu estou aqui alinhando isso com vocês agora. O objetivo não é fazer uma apresentação de 20, 30 minutos. O objetivo é que a gente construa network, porque é isso que o mercado exige hoje da gente. Network, troca de experiências, cada um entregando aquilo que pode entregar, dependendo da sua vivência empresarial, dependendo da sua experiência, tá? Então, eu queria alinhar isso com vocês. Espero que faça muito sentido hoje esse nosso bate-papo. Vamos trocar muitas ideias. Quero muito ouvir vocês, gente. Por favor, participem, porque se vocês participarem não vai dar certo. A ideia mesmo é que a gente saia daqui com um network forte, que vocês peguem meu telefone, peguem meu LinkedIn, eu pego o telefone de vocês e a gente troque muitas ideias, tá bem? Sim, perfeito, Lucas. Esse é muito o intuito mesmo do bate-papo, e a Export está aqui muito para poder, de fato, contribuir com o que a gente oferece para os membros e para os universitários dentro da Rural, né? A gente costuma falar muito que a experiência dentro de uma empresa júnior, mas só para dar uma contextualizada antes, a Export Júnior não é a única empresa júnior da Rural, né? A gente tem um polo de empresas júniores muito grande dentro da Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro. Eu atualmente estou como diretora-presidente da Export, mas também sou conselheira administrativa pela Federação da Empresas Juniores. Então, a gente trabalha muito com essas empresas juniores de toda a unidade da Rural. Então, tem diversas empresas juniores que vocês podem, de fato, ali explorar um pouco mais e conhecer um pouco mais, conhecer essa vivência empresarial ali do mercado, ainda enquanto estudantes do primeiro período, do segundo período, ou de qualquer outro período. E aí, acho que eu pedi para o Lucas compartilhar um pouquinho com vocês como que está sendo, tipo, essa vivência dele no mercado de trabalho depois de ter passado por uma empresa júnior, depois de ter passado pela Export Júnior, porque acredito que, de fato, fez toda a diferença. Com certeza. Assim, é muito legal essa passagem, sabe? Você percebe que a empresa júnior, ela de fato te capacita demais no mercado. É óbvio que quando você entra no mercado de trabalho, você está dando um passo além, você está subindo o nível. Mas, assim, ter tido essa experiência é fundamental. Contando um pouquinho da minha história antes, até, né? Como eu falei, eu tenho 24 anos e hoje eu faço relações internacionais. Antes disso, não, eu cheguei a fazer 3 períodos de psicologia, então eu tenho um tempinho aí com um pouquinho de experiência, bem diferente do que eu faço hoje. Decidi largar a psicologia na faculdade que eu fazia e falei, vou tentar mudar de área para relações internacionais. Quando eu entrei em relações internacionais, então eu conheci a Export, logo no primeiro período. E a Export mudou completamente a minha vida, gerou esse espírito empreendedor, essa vontade de estar no mercado. E a grande sacada que eu falo que o movimento empreendedor proporciona para a gente é a oportunidade de errar. É você conseguir colocar a mão na massa e aprender com a prática. Não tem experiência melhor do que aprender com a prática. É por isso que quem vai para o mercado de trabalho, tendo passado por uma empresa júnior, chega com um diferencial muito grande. Por mais que o gestor não veja o valor tanto no momento, depende muito de como você vende, a gente pode conversar sobre isso também, que é importante se vender durante o processo seletivo, mas mesmo que ele não veja de imediato, ele vai ver a médio e longo prazo, porque a experiência que você adquire no dia a dia de trabalho faz com que você se diferencie da pessoa que está entrando agora, porque ela não tem organização de rotina, porque ela não sabe se autogerenciar, ela não está acostumada a ouvir e dar feedbacks. Então, o conselho que eu sempre dou é mergulhe de cara numa iniciativa, não precisa ser numa EJ se você não quiser, mas numa iniciativa da faculdade que te dê essa experiência, que te faça ter um cargo de liderança
E, na verdade, nem precisa ser um cargo de liderança, mas que você tenha uma atitude de liderança, sabe? A atitude de liderança que a gente fala é saber influenciar, é saber se posicionar, é saber dar feedbacks, é saber construir ter iniciativa. Isso não necessariamente está vinculado a você ter um cargo de liderança ou não, mas é você aprender na prática a ter essa vivência. Isso faz total diferença hoje no mercado de trabalho. E assim, né? Eu estive 2 anos na Export, na verdade. Assim que eu saí, eu mergulhei de cara na StarTech, que é uma empresa que faz muito sentido para mim. E eu tenho certeza que esse foi um grande diferencial que fez com que eu tivesse entrado. Nossa, sim, concordo e assino embaixo de tudo que o Lucas falou aí. Como ele falou lá no começo, ele é o meu antecessor na Export Júnior, né? Eu sou sucessora dele no cargo. E aí eu pude aprender muito durante todo esse meu tempo e essa minha trajetória dentro da Export Júnior. Como eu falei para vocês, a gente carrega o nome de Soluções Internacionais, mas a gente tem aí os cursos de administração de empresas, onde a gente consegue desenvolver muitas competências que, de fato, englobam a experiência que a gente está querendo adquirir para a gente poder entrar dentro do mercado de trabalho. A gente tem um curso de economia, de direito também, de relações internacionais, e isso tudo faz com que a gente tenha ali um mix de aprendizagem e um mix de pessoas diversas que faz a gente se desenvolver dentro do movimento Empresa Júnior, que é um movimento global e gigantesco dentro de todo o Brasil e dentro da Rural também, e faz com que a gente também tenha essa experiência que o Lucas falou com vocês, né? E aí, só para poder, de fato, fazer isso como se fosse um bate-papo, eu tenho uma perguntinha para o Lucas, que engloba mais sobre como que é todo esse processo da StarTech de recrutamento e seleção, como que vocês olham para essas pessoas que saiam da própria universidade já com uma bagagem a mais do que outras pessoas. Legal, assim, a gente sempre busca ser consultivo em todos os momentos. Então, não importa se você vai entrar para a StarTech ou não importa se você vai entrar para uma empresa que seja parceira da StarTech ou não, nosso grande objetivo é colaborar, é contribuir para o mercado melhor. Então, a gente tem todo o processo seletivo é pensado nesse ponto. Como que a StarTech pode contribuir de algum modo para essas pessoas que estão lá? Seja com feedbacks super assertivos, super humanos, em que, por exemplo, a gente está rodando uma vaga agora de Customer Success. Cara, quem avançar nas vagas, com certeza vai receber o feedback do gestor, quem sabe um áudio no WhatsApp, enfim, é algo muito assim personalizado, não vai ser um e-mail padrão que será disparado. Então, é assim que a gente busca tocar os nossos processos seletivos e dos nossos clientes, nossos parceiros. Basicamente, resumindo, é esse o ponto que é muito legal abordar. E como é que a gente olha também para as pessoas, né? As empresas precisam escolher seus candidatos, mas também as pessoas precisam escolher as empresas. Isso é fundamental. Toda vez que a gente está trabalhando vaga, a gente busca pessoas que tenham o perfil da empresa, mas é necessário também que a outra ponta esteja interagindo, que queira vir para a empresa e que ache que faz sentido, para que haja esse match. Se não houver esse match, não faz sentido para nenhuma das partes. Então, todo o processo seletivo é pensado nesse ponto. Quando você entra na primeira entrevista, o gestor quer saber se você se identifica com a gente. Porque se você não se identifica com a gente, não vai fazer sentido para a gente e não vai fazer sentido para vocês também. É nessa linha que a gente caminha sempre. E assim, o ponto que é muito legal bater também estudem sempre a empresa, tá? Antes da vaga. Já adiantando um pouquinho a pergunta já extrapolando um pouquinho a pergunta, mas é importante isso. Estudem sempre a empresa antes de vocês entrarem numa vaga. Identifiquem se aquela empresa tem um perfil parecido com o de vocês, porque senão a empresa se decepciona no final das contas, vocês também se decepcionam, vão trabalhar num lugar que não faz muito sentido. E aí, sim, LinkedIn é básico, né? Entre no LinkedIn, pesquise a empresa, entre no Instagram e façam esse trabalho de casa que é fundamental. Nossa, concordo super. E aí até um gancho para as próprias iniciativas da Rural como um todo, né? Muitas têm processo seletivo também, onde a gente já consegue ter uma experiência para, de fato, entrar em um próximo processo seletivo, já tendo uma bagagem, já entendendo como que funciona, como que é uma entrevista, como que é uma dinâmica, para a gente poder ali, de fato, entender como que o mercado vai cobrar da gente uma postura empreendedora, uma postura de profissional e como que nós vamos entregar isso ao mercado, né? E falando nessa questão de mercado, daqui a pouco eu vou perguntar se vocês têm algum tipo de pergunta, mas só para dar um gancho, né? É muito sobre queria te perguntar, Augusto, sobre como que o mercado está vendo essa questão do home office, como que está sendo essa questão de recrutamento pelo home office, porque acredito que a StarTech faz esse recrutamento digital. E aí queria te perguntar um pouquinho sobre dicas que você pode dar para a galera que está tentando aí processo seletivo digital também, coisas nesse sentido. Legal.
Eu acho que assim, a empresa que não está adaptada hoje ao mercado digital ficou para trás. Não tem como se não está adaptado. Tendo a pandemia ou não, daqui a alguns anos, as empresas precisam estar adaptadas a esse mercado digital. É óbvio que a tendência do mercado é que as empresas não fiquem full-time remoto. Que elas não fiquem 100% remoto, que seja um modelo híbrido. Eu acho que é isso que o mercado caminha. Que daqui a um ano, assim, a gente espera, né, que daqui a um ano as coisas sejam melhores, a gente torce muito. Mas a tendência é essa, que o mercado seja cada vez mais híbrido. E como que funciona isso, né? As empresas, como o remoto está em voga nesse momento, as empresas estão contratando de tudo quanto é lugar do mundo, inclusive de fora do Brasil. Isso é uma toada bem grande do mercado. Isso faz, inclusive, com que o mercado, para quem está buscando vagas, se torne muito mais competitivo. Você não está mais competindo só com quem é do Rio de Janeiro, com quem é de Seropédica. Você está competindo talvez com o mundo, sabe? A empresa pode, principalmente no mercado de tecnologia, tá? Principalmente no mercado de tecnologia, é bom pontuar, dependendo do ramo, você não é tão aquecido. Mas dependendo exatamente do ramo, você está concorrendo com pessoas dos Estados Unidos, da Europa, enfim, porque as empresas expandiram o seu leque. Mas voltando um pouquinho, é fundamental também que a gente seja adaptado a isso, a esse modelo remoto, que a gente saiba se autogerir, que a gente consiga mostrar para as empresas que a gente consegue trabalhar sozinho dentro de casa, ter uma boa rotina de acordar cedo, seguir certinho o horários são estabelecidos. É óbvio que algumas empresas têm horários completamente flexíveis, é super legal, e aí bate de novo naquela tecla de você saber se autogerenciar para entregar os resultados. Mas a toada é essa, Mayara. O mercado está cada vez mais digital, quem não conseguir se adaptar vai ficar para trás. As empresas estão explorando muito esse trabalho remoto. Então, a empresa do Rio de Janeiro contrata alguém de Florianópolis, contrata alguém do Nordeste, do Ceará, Fortaleza, enfim, e assim vai. Em algum momento, eles buscam se encontrar, seja a empresa pagando para que essa pessoa que esteja longe venha para a sua sede, para que tenha essa comunicação mais próxima, que é fundamental. Por mais que a gente esteja muito adaptado, é fundamental essa conexão tete a tete, olho no olho. Mas o mercado caminha nesse sentido, cada vez mais um trabalho híbrido. Nossa, sim. Eu costumo ver isso bastante no próprio LinkedIn, né? Que a gente fala tanto de processos remotos e de processos humanizados. E a StarTech tem esse tipo de processo seletivo humanizado, né? A galera pode até pesquisar depois, você pode falar um pouquinho sobre como que vocês humanizam esse tipo de processo seletivo. Não faz com que ele seja, de fato, ali algo monótono para todo mundo. Porque a gente costuma participar muito de processos seletivos que são monótonos, onde a gente tem ali uma entrevista base, uma dinâmica base, e aí depois você recebe um e-mail sabendo se você foi efetivado ou não, ou às vezes você nem recebe um e-mail, né? Acho que o mercado também está mudando isso e as empresas juniores estão aprendendo com o mercado sênior e o mercado sênior também está aprendendo com as empresas juniores nesse quesito de processos humanizados. Acho que isso é muito, muito legal a gente pontuar também. Com certeza, com certeza. É interessante isso, Mai. As empresas estão se adaptando para atraírem cada vez mais os talentos. Se tem a nossa ponta aqui de querer cativar as empresas que estão com vagas abertas, também tem a ponta das empresas que estão querendo nos cativar. E esse é um ponto importante. Eles estão querendo entender cada vez mais como dialogar durante esse momento de remoto, como que dialoga, como que traz esse calor humano nessas conexões assim, virtuais, como que eu consigo transmitir para as pessoas a cultura da empresa. Isso é fundamental. Sim, acho que até umas dicas que a gente pode dar é sobre a questão do calor humano. A gente não pode ficar fisicamente, tipo, nesse exato momento, mas normalmente quando a gente abre uma câmera, a gente se comunica, a gente está aí se fazendo presente dentro de todo o processo seletivo, a gente mostra que nós estamos interessados, aquilo faz a diferença para você poder garantir a sua vaga ou para você poder, de fato, receber um feedback que vai ser construtivo para a sua trajetória futura. A gente enxerga muito isso também dentro da empresa júnior, como falo com vocês, né? Pela Export, a Export é uma empresa tem processos como qualquer outra empresa, processos internos, e no nosso processo seletivo a gente bate muito nessa tecla também, das pessoas entenderem a humanização do virtual, da gente não deixar o virtual cair nessa questão de fato, a pessoa só está ali, mas não está de corpo e alma. Isso pega bastante em todos os processos, assim, tanto de empresas júnior, de diretórios acadêmicos e coisas nesse sentido que tem esse contato que a gente precisa, né? E aí, não sei se alguém quer falar alguma coisa ou se você quer complementar, Lucas. Não, esse ponto é importantíssimo. Tem uma das dicas que eu sempre dou para quem tem processo seletivo, que é uma coisa básica, principalmente nesse momento. Demonstre energia. Você precisa demonstrar que está com energia. Se você chega para uma reunião, oi, Mayara, tudo bem? Aqui é o Lucas. Não funciona, sabe?
você tem que estar com vontade de estar naquela empresa, sabe? É diferente. Quem está do outro lado percebe quem tem vontade. Então, oi, Mayara, tudo bem? Eu sou o Lucas. Poxa, um prazer estar aqui na reunião, estar aqui nesse encontro para trocar uma ideia, conversar, ver se faz sentido para mim, ver se faz sentido para você, para a gente bater esse papo. Ter energia é fundamental mais do que nunca nesse momento para cativar essas empresas. Nossa, sim. E aí, alguém tem algum tipo de pergunta, algo para poder, alguma curiosidade para saber da StarTech? Bom, então eu vou começar aqui trazendo uma pergunta para vocês. Vocês dois ocuparam cargos de liderança, né? E a Meia agora ocupa o cargo de liderança. O Lucas já passou pela presidência da X. E eu queria saber de vocês como que é essa adaptação, né? E como é que era assim, a função de vocês como presidente dentro da X? Como que era o relacionamento? O que vocês faziam lá? E como que foi essa ponte? Vocês utilizam alguma característica, algum processo que realizavam dentro da X também no mercado? Como é que funciona isso? Então, é uma pergunta só, mas vai para os dois, né? Quem está no processo agora, na liderança agora, e o Lucas, né, que fez essa transição da EJ e agora para o mercado sério. Boa. Acho que eu posso começar falando sobre como que é estar na liderança nesse exato momento, né? Como o Lucas falou lá no começo, ele comentou com vocês sobre se desafiar, né? E você estar em um cargo de liderança dentro de uma empresa júnior é você se desafiar o tempo inteiro. Porque ele de fato está liderando outras pessoas, você está liderando projetos, você está tendo contato com o cliente, você está liderando o planejamento estratégico de toda uma empresa. E aí, caso você queira também, de fato, ser um líder de outras esferas, porque dentro do movimento Empresa Júnior a gente tem diversas esferas, você vai estar liderando ali, de fato, como se fosse algo muito maior do que você possa imaginar, né? Hoje eu lidero a Export Júnior, então eu estou presente ali dentro da X como diretora-presidente, liderando todo aquele time da X. Hoje nós somos 27 membros e aí a gente está com um processo seletivo que está terminando, no caso, né? Onde a gente está aí para ser efetivados 20 membros que vão, de fato, agregar um time muito grande dentro da Export e que vão fazer com que o desafio de liderar seja cada vez maior, assim como também no Conselho Administrativo da Federação. Eu lidero ali e represento as empresas juniores de toda essa região sul-fluminense, que pega Volta Redonda, Resende, Seropédica, então Três Rios também. Então, a gente lidera pessoas, empresas, lidera sonhos também, porque as pessoas que estão ali dentro estão querendo um cargo melhor, estão querendo alcançar os seus próprios objetivos dentro do movimento Empresa Júnior ou fora do movimento Empresa Júnior. Então, a gente lida com todos os tipos de pessoas, e isso é muito importante dentro da liderança, você ser diverso, você ser inclusivo, você ser humano, você entender que todo mundo está ali por um único objetivo e você guiar todos eles por um propósito e para que vocês possam alcançar os seus resultados. Então, acho que isso aprendi muito em toda a minha trajetória de Export. Eu entrei lá no meu primeiro período, entrei como assessora de projetos, fiquei pouco tempo na parte de assessoria de projetos, passei logo para marketing, depois de marketing alcancei a presidência, e aí tive esse tempo inteiro com o Lucas, que foi um líder que me inspirou bastante, e que aí ele pode contar com vocês, tipo, como que foi todo esse processo de liderança e como que ele usa isso para poder, de fato, aprender mais com o mercado e ensinar principalmente para o mercado, porque acredito muito que o Movimento Empresa Júnior, os jovens e os universitários ensinam ao mercado como que ele tem que ser. Porque muitas das vezes, tipo, as pessoas que estão em cargo de liderança fora do mercado, elas já passaram muito tempo pela universidade ou pela empresa júnior ou por uma outra iniciativa e elas acabam esquecendo de como que eles têm que ser frente às adversidades, ao Brasil empreendedor, à sua própria sociedade e o papel deles. Então, a gente tem essa responsabilidade de levar ao mercado tudo que a gente aprende dentro da universidade, dentro da sala de aula, com os nossos professores, com nossos orientadores, com os nossos projetos dentro das nossas iniciativas, para a gente poder, de fato, revolucionar esse mercado e, de fato, poder contribuir de alguma forma e da melhor forma possível, né, para que ele possa ser cada vez melhor, com pessoas melhores, projetos melhores, como a gente costuma falar bastante no MED, né? Nossa, falou tudo, Mayara. Acho que já encerrou a minha parte. Brincando. Nossa, falou tudo. Assim, a minha experiência, eu sempre toco nessa tecla, a vivência transforma, sabe? Você coloca a mão na massa e aprende na prática.
eu entrei em 2019 como gerente comercial, então logo de cara eu tive essa experiência de lidar com clientes. Isso foi espetacular para mim, principalmente porque eu sou meio tímido, então tem que saber desenrolar, conversar, se apresentar. Isso é fundamental, por isso que hoje eu sou Inside Sales na StarTech, porque eu pude aprender na marra na Export, eu meti a cara e vi com meus próprios erros onde é que eu podia melhorar. Isso só iniciativas da universidade conseguem proporcionar para a gente. Ficar só em sala de aula você não consegue. E depois disso, então, eu fui diretor-presidente e diretor de comunicação e marketing. Então, de novo, você aprende a lidar com clientes, você aprende a lidar com pessoas, você aprende a gerenciar, gerenciar pessoas. E, assim, para não bater muito no que a Mayara já falou, eu acho que tem cinco soft skills que o Fórum Econômico Mundial relatou que seriam as 5 soft skills mais importantes para 2021, que sim, são espetaculares. Se não me engano, eles lançaram isso no ano passado, é que eu li recentemente, mas acho que foi ano passado, projetando esse ano. Assim, se você for bater as 5, eu posso listar aqui, se a gente for bater as 5, eu posso dizer que as 5 soft skills eu aprendi dentro do Movimento Empresa Júnior. Eu não aprenderia fora do Movimento Empresa Júnior. Se hoje eu consigo ligar para um cliente e conversar, desenrolar bem, é porque eu treinei antes. Se hoje eu consigo ouvir um feedback construtivo, um feedback positivo e saber digerir ele, aprender com ele, é porque eu estive na Export antes, estive numa iniciativa. Por exemplo, um dos soft skills que a gente tem é aprendizagem ativa, sabe? Aquela pessoa que não precisa depender do outro para aprender. Então, de novo, numa empresa júnior, nem tudo está na sua mão. Principalmente porque a gente é empresa júnior, então a gente não tem todo o conhecimento. Ou a gente aprende na marra, ou a gente não vai para frente. Então, você vai aprendendo numa iniciativa, essa aprendizagem ativa, e as empresas buscam muito isso no mercado de trabalho. Outra soft skills que o Fórum também citou, você tem essa parte de iniciativa, de criatividade, sabe? Você só consegue também tendo colocado a mão na massa, tendo dado a cara a tapa e errado. E obviamente que iniciativa e criatividade não está relacionado muito a essa sua capacidade de uma hora para outra você, nascer com uma ideia. Não, é você aprender a ter repertório. Uma das formas de ter repertório, obviamente, é estudando bastante. E vai uma dica para você se capacitar no mercado de trabalho, estude muito. Dê sempre um intervalozinho na sua rotina diária para estudar, para se capacitar. Mas é ter repertório a partir de sua vivência. Aquilo que você tentou, daquilo que deu certo, daquilo que deu errado. Nossa, é exatamente isso. Concordo muito com o que o Lucas falou. E principalmente com essa questão de estudar muito. Porque às vezes as vagas, ou a gente pode até observar no próprio LinkedIn, as pessoas pedem coisas que a gente às vezes nunca nem teve um contato. E a gente não pode ficar esperando que esse contato venha até nós. A gente tem que, de fato, correr atrás disso. A gente tem que buscar aprender, buscar se desenvolver e aproveitar as oportunidades que aparecem para a gente. Então, quando você está com o professor na sala virtual, né? E aí todo mundo saiu e o professor ficou, conversa com ele, troca uma ideia, pergunta coisas que você está, de fato, querendo colocar em prática. Então, se você está em um processo seletivo e você teve alguma dúvida sobre marketing, pergunta para o seu professor de marketing. Ou se você está querendo entrar para uma empresa júnior, conversa com pessoas que participaram de empresas juniores, que estão dentro da própria empresa júnior, para poder falar para você como que é essa experiência, quais são os sonhos deles dentro da empresa júnior para quando eles forem pós-júnior, né? Porque o mercado, ele pede muito isso, né? Pessoas que corram atrás do seu próprio conhecimento e que também saibam aprender de uma forma mais dinâmica, de uma forma mais versátil. Exatamente. E até para complementar, puxando talvez um pouquinho outro assunto, né? Puxando mais para o mercado, o que o mercado quer. Como eu disse hoje, na verdade eu preparei, mas eu decidi não apresentar, porque eu queria que isso aqui fosse uma conversa de fato, não uma apresentação que eu ficasse falando. Mas seguindo essa ideia, né, de conversar, como eu não vou apresentar nada, se vocês quiserem anotar, mas eu separei esses 5 soft skills que o mercado busca muito hoje, que foram indicações do Fórum Econômico Internacional. Eles mapearam o mercado e identificaram que o mercado hoje busca essas 5 competências e, de fato, as empresas buscam. Quando você está sendo selecionado para uma vaga, por exemplo, quando você recebe no seu LinkedIn lá fulano, vi que seu perfil aqui, o que você acha de trocar uma ideia com a gente, ver se faz sentido entrar para nossa vaga, ou até mesmo quando você já está numa entrevista de emprego, já numa fase final, a todo momento os gestores estão buscando essas soft skills de você. Uma delas foi que eu falei, essa capacidade de iniciativa, de criatividade,
Isso você só consegue tendo repertório. Repertório só se tem colocando a mão na massa, executando, quebrando a cara, aprendendo com os erros e principalmente estudando muito. Então, assim, identifica aquilo que você mais gosta, identifica mais ou menos, mas pode ser que algumas pessoas aqui não saibam muito bem ainda qual é a carreira que quer seguir, mas esteja sempre, a todo momento, antenado no que está acontecendo no mundo, estudando, estudando, estudando. Isso é fundamental para você ter criatividade, repertório, iniciativa. O outro ponto que eu falei, aprendizagem ativa. Você precisa ter iniciativa para tudo, não dá para esperar com que as coisas caiam do céu e aconteçam. O mercado pede isso da gente. Então, viu um problema, vai lá e se propõe a resolver. Vai lá e apresenta uma solução. Mesmo que a solução seja errada, não tem problema. O importante não é que você vá acertar sempre. O importante é que você está sempre tentando acertar. E isso que é o diferencial. Porque quando a gente erra por tentar alguma coisa, no final das contas o que a gente conseguiu foi aprendizado. A gente aprende com o erro e tenta não repetir mais uma vez. E no próximo problema a gente consegue resolver de uma forma melhor. Outro soft skill pensamento analítico e inovação. Cara, pensamento analítico é fundamental. De novo, vou bater muito nessa tecla. Estude, tenha repertório. Para você ter pensamento analítico, você precisa dominar o mercado. Você precisa entender, por exemplo, eu sou da área de vendas. Quais são as melhores práticas na área de vendas? Se eu preciso saber se eu estou desempenhando bem, eu preciso entender o que o mercado está pedindo. Se eu quero ir para a área de tecnologia, eu preciso saber o que o mercado de tecnologia pede nesse momento, para que eu saiba analisar a minha própria empresa. E assim por diante. Se eu quero ser um recrutador, eu preciso entender o que o mercado de recrutamento e seleção tem feito hoje de mais assertivo e de mais errôneo também, para que eu consiga identificar onde é que eu posso melhorar. Então, ter esse pensamento analítico, esse pensamento crítico. Outro, liderança. E, de novo, liderança não é ter cargo de liderança, é você ter esse espírito de liderança, é saber propor soluções, é saber ter iniciativa. Se vocês forem perceber, cada soft skill, vocês vão, uma vai conectando com a outra, elas não são independentes, uma puxa a outra. Então, ter esse espírito de liderança, olhar para um problema e já identificar como é que você pode solucionar, dar o primeiro passo para solucionar esse problema, saber influenciar no sentido de você saber se posicionar, você não ser aquela pessoa que fica apática numa reunião, fica apática numa empresa, mas que consegue colaborar para o crescimento da empresa de forma positiva. Tem algo a oferecer. E, por fim, inteligência emocional. Essa é fundamental, principalmente nesse momento que a gente está vivendo. Nada mais justo do que numa pandemia você saber ter inteligência emocional, porque a pandemia afeta a gente de diversas formas, uns de uma forma, outros de outras, e saber lidar com esse momento em que está todo mundo mais recluso, a gente não tem esse contato humano, saber lidar com esse aspecto é fundamental, porque, querendo ou não, estar mais sozinho afeta muito a nossa parte emocional. E nem sempre a gente está num bom momento para ouvir um feedback construtivo, mas você precisa se trabalhar para que quando chega esse momento de feedback construtivo, você saiba absorver, saiba digerir e tocar a bola, tocar o barco. E, enfim, esses são os cinco soft skills indicados pelo Fórum Econômico Mundial. Nossa, eu concordo muito. E 2 pontos que o Lucas falou que eu posso completar, né? É que para o meu time eu costumo falar muito que liderança é sobre responsabilidade. Não é sobre cargo, não é sobre nada disso. É sobre você se sentir responsável por algo. Então, enquanto você também estiver à frente de algum grupo de estudo, quando você estiver à frente de algum trabalho, à frente de um processo seletivo, se responsabilize por aquilo. Seja uma pessoa que entenda a sua própria responsabilidade e o seu papel e o seu dever ali dentro, e cumpra com ele da melhor forma possível. Isso é ser líder também, é você entender a sua própria responsabilidade sobre as expectativas que as pessoas estão ali colocando, sobre as suas próprias expectativas, então você ser líder de si antes de você querer liderar o outro, e aí você também entender sobre como que você pode usar essa sua liderança para você poder se destacar dentro do mercado de trabalho e dentro de qualquer âmbito que você estiver presente, né? E outro ponto sobre inteligência emocional é até uma dica para vocês, que no final, quando eu parar de compartilhar, eu posso... na verdade, posso até parar de compartilhar agora e aí mostrar para vocês, é que a Qualquer, se não me engano, está com um curso de inteligência emocional, tipo, grátis, aberto. Então, acredito que ainda esteja aberto, acho que as inscrições terminam amanhã ou hoje. Então, quem quiser fazer é um curso muito incrível, de uma instituição muito incrível também, e que vai, de fato, desenvolver vocês. Eu gosto muito, já fiz esse curso dentro da Export, né? A gente rodou para os membros,
E aí é, de fato, um diferencial muito grande. A gente acabou se estendendo um pouco nas respostas. Sim, mas, gente, é aquilo. Eu acho que esse aqui tem que ser um ambiente de network, sabe? Tem que ser um ambiente de troca. A gente gostaria muito de ouvir vocês também agora. Como é que tem sido a experiência de vocês? O que vocês têm pensado daqui para frente? Se, porventura, tem dúvida ainda de qual carreira seguir, que dicas a gente pode dar para que vocês definam mais ou menos a carreira. Eu, por exemplo, já antecipando, a minha carreira nunca foi algo tão planejado assim. Eu fui vivendo e fui identificando onde é que eu me saía melhor, isso é muito interessante. Como é que vocês estão pensando em se inserir no mercado? Que desafios vocês estão pensando meter a cara? E a gente gostaria muito de ter essa troca com vocês. Sim. Isso aí, galera. Tem alguém aqui que faz parte de empresa júnior, já saiu de empresa júnior? Tem alguém que está tentando aí uma vaga numa empresa aí tão sonhada? Como é que vocês estão aí em relação ao mercado? Já estão já se desafiando? Como é que está aí a percepção, né? Até porque o estágio é uma necessidade do nosso curso, né? A gente precisa complementar ali aqueles requisitos, a gente vai passar por essa experiência. E aí, como é que vocês estão se planejando para esse momento, né? O momento da gente ter um encontro com o mercado mesmo de trabalho. Tem alguém que gostaria de compartilhar alguma ideia, iniciativa em relação à carreira? Tem A ninguém professora Tem tá uma falando? pergunta. Ah, boa. Dá lá. Eu tenho uma pergunta em relação à entrevista, porque eu vejo, eu não participo de nenhuma empresa ainda, mas eu sei que quando a gente vai fazer entrevista, chega o momento da entrevista, né? O recrutador vai e fala: me fale um pouco de você. Aí passa por um monte de coisa na nossa cabeça. Eu queria alguma dica, sabe, para ajudar nesse momento, quando ele fala: me fale um pouco de você. Boa, essa pergunta é muito boa. Eu tenho uma estratégia que funciona muito para mim, eu sei que funciona para muitas pessoas. Antes de qualquer entrevista, e principalmente quando você está pensando em entrar no mercado, você precisa ter uma jornada de autoavaliação. Eu sigo alguns passos, tá? Eu elenco basicamente 3 pontos que eu considero que são meus 3 pontos fortes e meus 3 pontos fracos. Eu digiro eles. Por que eu sou bom nisso? Por que eu sou ruim naquilo? E eu anoto mesmo. Porque quando alguém me perguntar, como eu já escrevi antes, fica muito mais fácil eu explicar depois. Então, antes de qualquer entrevista, eu faço essa análise. Meus 3 pontos fortes, meus 3 pontos fracos. Outro ponto que funciona muito é identifique em um personagem que você goste comportamentos parecidos com o seu. Porque quando você estiver numa entrevista, você vai poder lembrar: opa, eu gosto daquela pessoa tem aquele comportamento que é parecido com o meu. Fica mais fácil você lembrar lá na memória como é que você é. E mais do que isso, sabe? Pensa assim: se você fosse um personagem de desenho, se você fosse um herói, que herói você seria? E como é que você seleciona qual herói você seria, na verdade? Analisa as características desse herói e analisa as suas características. E aí você casa as duas coisas. Então, pô, eu seria... Enfim, me diz aí um herói que você gosta. Então, na verdade, eu não gosto de nem, eu gosto do Loki. Boa, então, isso. A ideia é essa. Você pega um herói, qualquer um, assim, identifica características parecidas com a sua. Porque quando a gente faz isso, é um exercício mental, que quando alguém te perguntar, fica muito mais fácil você puxar na memória. Porque a gente, como seres humanos, tem uma dificuldade, né? A gente tem essa dificuldade de se analisar. Quando alguém pergunta o que você gosta, nem sempre a gente sabe explicar. Mas a gente sabe explicar o que o fulano gosta, porque a gente já conversou com o fulano. A gente sabe explicar o que aquele personagem que a gente admira gosta. Então, se a gente conecta esse personagem que a gente admira com o que nós somos, fica muito mais fácil de explicar numa entrevista. E tem uma outra dica também que funciona muito para mim, isso não é tanto na entrevista, mas é antes, né? É determinar assim, quais são os meus objetivos a médio e longo prazo. Se faz sentido estar nessa empresa. Por exemplo, qual é o seu objetivo daqui a um mês? Seu objetivo daqui a um mês é estar numa empresa júnior, é estar só na universidade, é estar num estágio. Qual é o seu objetivo? Porque aí você vai entrar com mais vigor, mais vontade numa possível entrevista, se aquilo fizer sentido para o seu planejamento. Você pode fazer isso por mês, pode fazer seus objetivos por ano, onde é que você quer estar daqui a 3 anos, por exemplo. Porque quando chegar o momento, vai ser mais fácil identificar se faz sentido você mergulhar de cara ou se aquilo vai ser só uma experiência para você aprender. Consegui te responder?
Conseguiu, muito obrigada. Nada. Perfeito. Essa trajetória de se autoconhecer é muito importante mesmo. E principalmente de tentar linkar o seu autoconhecimento com os valores da empresa e com o que a empresa acredita. Porque se você se autoconhecer e você não se enxergar dentro daquela empresa, eu acho que isso vai acabar dando algum revertério em algum momento da sua carreira, do seu período de estágio, até mesmo da sua identidade de profissional, o profissional que você quer ser no futuro, né? A Carol falou que está no primeiro período e está bastante interessada em entrar em uma empresa júnior. A Export está de braços abertos para você, Carol. Pode procurar a Export em todas as redes sociais, pode também me mandar mensagem, a gente conversa um pouco mais. Também tem outras empresas juniores de administração, também dentro da Rural. Tem a Multiconsultoria, tem a Signal. Então, como eu falei lá no começo, né? A Rural é um polo muito grande de empresas juniores. E a gente tem, de fato, um centro ali de EJs que a gente pode se desenvolver dentro delas e que a gente tem conhecimentos bem específicos que a gente nem sabe que existe dentro da nossa própria universidade, né? E a gente só vai saber se a gente buscar conhecimento, buscar estudar sobre essas EJs e buscar, de fato, explorar esse polo que a Rural tem, que oferece para a gente. E a outra... E para quem está no começo assim, como eu não conhecia muito sobre o papel de empresas juniores, foi bem importante. E bom, Carol, qualquer coisa pode me chamar que a gente conversa mais. Legal. Assim, a dica que eu dou só para complementar é mergulho de cara, gente. Assim, você não tem nada a perder. No máximo que pode acontecer é você não gostar e sair. Você não tem nada a perder. Essa é sempre a ideia. No fundo, você sempre tem que pensar qual é o pior cenário possível que pode acontecer se eu entrar e tomar uma iniciativa. Enfim, você só vai ganhar. Então, mergulha de cara, vê se faz sentido, identifica onde é que você se identifica mais, isso é fundamental. Nossa, real. E essa questão de não ter nada a perder é muito, muito que a gente, de fato, prega dentro do movimento Empresa Júnior. Se arrisque, e se arrisque enquanto universitário, porque a gente não está aqui só na Rural para poder curtir ou para passar nas matérias e pronto. A gente está para poder se arriscar e para poder ser profissionais melhores. Porque todo mundo, quando sair de dentro do próprio curso, está querendo buscar uma grande vaga dentro do mercado de trabalho ou uma grande vaga num concurso público, e a gente só vai conseguir se a gente se arriscar e a gente, de fato, se entregar para a universidade, para o curso, para as iniciativas e para o próprio conhecimento. Às vezes, o conhecimento não está dentro da própria universidade, que a gente tem diversas pessoas que, infelizmente, não têm o mesmo privilégio da gente de estar dentro de uma universidade federal ainda, de estar dentro de uma empresa júnior e que conseguem buscar conhecimento. Então, o conhecimento ele está mais perto do que a gente imagina. E a gente só precisa, de fato, sair daquela linha de ficar esperando que ele venha até nós e que a gente possa ir até ele. E a gente tem diversas aí formas de chegar. Perfeito, perfeito. E aí, gente, vamos lá. Vamos interagir, vamos conversar. Oi, boa noite. Boa noite, tudo bem? Eu me chamo Eglisson. Eu tenho uma dúvida que pode ser diretamente para a Mayara ou para você, Lucas. Que, na verdade, o que acontece? Empresas convencionais são rígidas e exigentes demais em vagas de empregos. Por exemplo, eu estou desempregada há 1 ano e eu não consigo. Não acho que eu tenho um currículo fraco para uma empresa, mas eu acho que eu não me adequo a essas empresas, sabe, mais convencionais, mais tradicionais no mercado. A minha dúvida é em relação a vocês, que vocês começaram, acho que jovens nessa startup. Na verdade, não sei nem se é uma startup, se eu posso considerar a X como. E como foi a evolução de vocês? Porque aparentemente vocês são novos, vocês chegaram a um quadro de liderança muito alto. Como foi essa vivência, experiência? E acho que é isso, mais ou menos. Vai lá, Mai, pode mandar bala. Eu complemento a parte da Export e você sobre o mercado tradicional. Combinado? Beleza. Sintonizados, galera. Sobre a empresa júnior, né? Não é uma startup, ela é uma iniciativa da universidade formada por alunos, por estudantes que querem, de fato, entrar dentro do mercado de trabalho, não sendo convencionais. Então, acho que isso é muito importante da gente falar. A gente entrega serviços para clientes reais,
serviços que não são convencionais, a gente entrega soluções que não são convencionais. Então, a gente foge, o movimento Empresa Júnior como um todo foge do mercado tradicional. Ele quer que as universidades sejam mais inovadoras, ele quer que o mercado seja mais inovador, ele quer que as pessoas também sejam. E quando a gente fala de inovação, a gente não está falando de inventar algo novo, inventar uma solução nova, inventar uma plataforma. É você ter um espírito inovador, é você saber que você pode mais e que só depende de você para você poder conseguir, ali, de fato, alcançar objetivos e para você poder entender também como que você pode solucionar algum problema de uma forma inovadora, então de uma forma rápida, de uma forma totalmente voltada para a estratégia e para poder alcançar resultados que vocês esperam. Eu acredito que muito que no Movimento Empresa Júnior você desenvolve isso, então dentro de uma empresa júnior, que não é uma startup, é totalmente separada do mercado sênior, a gente é uma iniciativa com o propósito de transformar o Brasil por meio do empreendedorismo, por meio de soluções melhores, e a gente consegue entregar isso e fugir desse convencional que você falou, né? Perfeito, perfeito. Aqui, sim, a StarTech, nós somos uma startup, startup na veia. E olha, essa pergunta é muito interessante, sabe? E sim, me corrija se eu tiver entendido errado, tá? Mas eu acho que vale sempre uma reflexão de se faz sentido você estar nessas empresas grandes. Talvez faça mais sentido você procurar uma startup e aí crescer nessa startup. Eu gosto muito de pensar nesse sentido. Onde que eu me encaixaria melhor? Será que eu devo entrar numa empresa muito grande, muito tradicional e me enquadrar lá? Ou eu posso entrar numa empresa um pouco menor agora e crescer junto com essa empresa e que um dia ela seja gigante e que eu esteja lá em que eu possa falar que eu estive lá no início dela e que eu coloquei a mão na massa e fiz construir, sabe? Eu acho que vai nesse sentido de você fazer essa análise. Onde é que eu me enquadraria melhor? O que faz sentido por agora? Será que eu devo me arriscar numa startup? Uma empresa um pouco menor? Não precisa ser uma startup também, tá? Mas só para dar esse exemplo. Mas uma empresa menor, uma empresa média, não necessariamente uma empresa de renome e bem tradicional. E falando assim, do ponto de vista da experiência, eu sempre vou responder da mesma forma. Tenta, sabe? Acho que a experiência você só consegue quando você tenta alguma coisa. Você tenta numa iniciativa, tenta numa empresa, faz entrevista, vai buscando entender o que não está funcionando. O problema dessas empresas grandes, e aí vai também uma análise do mercado, é que normalmente essas empresas grandes não dão feedbacks assertivos. E dificulta quando você está no processo seletivo, quando você sai dele, dificulta entender onde é que você está errando. Então pode ser também que você tente uma empresa um pouco menor, tente uma empresa em que tem um processo seletivo mais humanizado, uma empresa que tem um processo seletivo em que vai te dar um feedback bem legal depois, e aí passando ou não passando, o que importa é que você vai ganhar experiência, você vai ganhar conhecimento para que você tente mais na frente. E se você passar perfeito, você está entrando para uma empresa que faz sentido com o que você quer. Consegui te responder ou fugi muito? Não, a resposta foi bem direta e bem centrada. Valeu, obrigado. Nada. Ai, que bom. E algo que o Lucas falou é muito real, né? A gente tem que tentar. A gente não tem resposta de todas as coisas e a gente nunca vai ter todas essas respostas. A gente só vai conseguir se a gente, de fato, tentar e encarar ali como desafio. E aí é uma dica bem, bem legal que a gente tem que levar para a vida e não só para o mercado. Boa. A Jennifer perguntou aí no chat, cadê? Vamos lá, posso responder direto, Mar? Pode sim. Tá, pelo que eu entendi, então, a sua dúvida é se você deve se arriscar numa área que não teve experiência, né? Ou se tenta uma que eu realmente quero. Olha, assim, essa é uma pergunta muito pessoal. Eu sugiro muito que você faça isso que eu fiz para mim, sabe? Como eu gosto muito assim de planejar um pouco as coisas, embora fazendo um paralelo aqui, tá? Se planejar é muito importante, mas no mercado de trabalho o que importa muito é a execução. Você precisa tentar e ir aprendendo, tá? Não basta só planejar e ficar só no campo das ideias que não funciona. Ideia por si só não é nada. O que importa é se você colocou no papel. E vai voltando. Eu acho que faz muito sentido você fazer essa autoanálise. O que você quer daqui a um mês? O que você quer? É Jennifer, né? Isso. O que a Jennifer quer daqui a um ano? O que você quer daqui a 6 meses? O que você quer daqui a 3 anos? Então, depende também muito da sua idade, o que você está pensando. Hoje, por exemplo, eu não me arriscaria. Por quê? Porque eu já sei o que eu quero. Mas se eu tivesse, por exemplo, 19 anos, e eu tivesse querendo entender para qual caminho que eu vou, eu me arriscaria sem problema nenhum.
porque eu tô ali para viver, sabe? Para ter essa experiência. Então, eu tentaria algo, se fizesse sentido, eu continuaria, se não fizesse sentido, eu tentaria outra área, mas isso é muito do planejamento pessoal. Se você acredita que dentro de um ano você pode trocar rápido de posição, beleza. Agora, se você já quer dentro de um ano estar firmada no mercado de trabalho, talvez arriscar não seja o melhor momento. Isso vai muito dessa análise que você tem que fazer, que é muito importante. Sim, Eu acho... Ah, tá. Pode falar, Jennifer. Não, eu acho que eu não fiz a pergunta correta, porque assim, eu estou na área de ciências biológicas, sendo que dentro dessa área tem diversas, né? E assim, aqui eu quero realmente é biologia marinha, sendo que até eu terminar, me especializar, vai levar um bom tempo. Eu quero prestar concurso futuramente para essa área, sendo que abre muitas portas, sabe? Em todas as áreas, assim, botânica, genética. E eu sei que são áreas importantes, assim, que eu me daria bem, sendo que aqui é o meu sonho é essa que ainda vai levar um tempo para eu poder conseguir. Aí eu não sei se eu me arrisco nessas outras ou se eu espero, me especializo e sigo o que eu realmente quero. Eu acho que se eu for fazer alguma dessas áreas, eu acho que eu vou perder meio que um tempo. Mas aí pode ser que eu consiga experiência também. Aí eu fico nessa dúvida. Boa. Essa pergunta é muito boa. Eu acho que... Sabe como se responde ela? Você quer ser um generalista, ou uma generalista, na verdade, ou uma especialista? Acho que é assim que você responde essa pergunta. Se você quer ser uma especialista, acho que tem que investir tempo estudando para que você alcance essa vaga no futuro. Agora, se você quer ser uma generalista, acho que faz muito sentido você ir tendo experiência. Para que quando você chega no momento que é o seu ideal, pelo que eu estou entendendo, que é aquela vaga que você quer, você chegue tendo um know-how muito grande de todas as outras áreas. E aí você pode entender como que esse conhecimento que você tem das outras áreas ajuda a você ser um bom profissional na área que você realmente quer. Eu acho que vai para essa linha. Você acha que faz sentido o que eu falei? Se não fizer sentido, me responde, não tem problema não. Fez um pouco de sentido, eu entendi mais ou menos. Mas dá para seguir um pouco a sua linha de raciocínio, sim. Deixa eu complementar, porque na sua resposta para ela, eu fiquei na dúvida também em relação ao curso e futuro, porque é aquele quesito. Ela, pelo visto, ela já está centrada no objetivo dela futuro. Ela já tem uma linha de tempo que ela planejou para ela. Só que assim, eu tenho essa dúvida de planejamento muito futuro, de longa data, porque eu não tenho essa vivência, eu nunca tive esse contato com algo tão futuro em relação ao meu curso. Eu sei que o meu curso é de ampla bagagem, eu tenho um leque de possibilidades, mas essa questão de investir em algo porque eu já determinei é muito confuso para mim. Tem pessoas que já têm essa bagagem porque tem pais, mães, parentesco que já segue uma linha e as pessoas reproduzem essa linha porque viu que deu certo. Eu não tenho esse parâmetro. Então, é uma dúvida minha. E, tipo, em relação a isso, geralmente a resposta padrão seria: você tem que viver isso para você saber. Tipo, sei lá. Abre nosso conhecimento aí, por favor. Olha, eu vou tentar, não sei também de tudo não, por favor, a gente tá Lucas, aprendendo. só um complemento, né? Eu acho que você é um exemplo muito grande disso. Tipo, o Lucas faz relações internacionais na Rural e está seguindo uma carreira que é totalmente contrária de relações internacionais. Então, acho que o processo ajuda um pouco, e aí o Lucas pode responder. Eu só queria dar esse adendo, né? Sim, esse tipo de pergunta, gente, é muito pessoal, porque acho que vai muito daquilo que você identifica como melhor para você. É óbvio que a resposta clássica para isso é experimenta. Beleza, mas também faz sentido você experimentar? Pelo que eu estou entendendo, a sua ideia até cortou um pouquinho para mim quando você estava falando, então não sei se eu peguei tudo. Mas a sua dúvida, na verdade, é se você deve experimentar muita coisa, se você deve seguir uma linha daquilo que você pretende a longo prazo. Seria nesse sentido, né? Sim, seria nesse sentido. Isso. E aí eu te devolvo a pergunta. O que você acha que faz sentido para você? Cara, não faz isso, cara. Não faz. Boa, Lucas. Porque eu acho que essa que é a resposta. O que você quer para sua vida? Você acha que você em um mês você consegue testar alguma coisa? Ou você acha que um mês você não quer testar? Você quer estudar porque você quer ser muito bom numa área e você quer investir muito tempo agora estudando para que você consiga aquilo que você tanto quer em um determinado momento, que não é o agora. Eu acho que vai disso. Para mim, fazia muito sentido me descobrir. Eu não sabia muito bem o que eu queria. Contanto que eu fiz psicologia, mudei para relações internacionais, me apaixonei por relações internacionais, fez sentido, encontrei a Export, e veio que assim, eu não planejei, foi acontecendo. Eu encontrei a Export,
fui me descobrindo e vi, cara, é isso que eu quero para mim, é isso que eu gosto de fazer. Mas eu tentei antes. Agora, tem gente que não. Tem gente que, como você falou, tem uma família que segue uma carreira, então a pessoa segue também aquela carreira, porque já tem um conhecimento aprofundado naquela área. Então, vai muito daquilo que faz sentido para você nesse momento. Eu, sinceramente, não consigo te responder isso. Posso ajudar você um pouquinho, Lucas, e Por contribuir com favor. a... Então, como é que é o nome dele? Tem a Jennifer e como é que é o nome O do meu nome outro? é Eglisson. Eglisson. Então, eu vou te repetir uma frase que eu escutei quando eu entrei para o doutorado e que faz sentido para mim, para usar as palavras que vocês colocam, né? Que vocês estão dizendo. O caminho se faz ao caminhar, né? Às vezes você não sabe direito para aonde você quer chegar, mas na sua cabecinha você tem um propósito, né? E tem o real, tem o hoje, tem o aqui, agora. Às vezes, né? A família ela dá um direcionamento, né? A gente já tem alguns exemplos. Você pode seguir aquilo ou não. A decisão é sua, né? Então, ou mesmo que você decida, não, eu vou seguir, mas daqui a 1 ano, 2 anos, olha, realmente não é o que eu quero. Eu fiz essa experiência, né? Eu participei daquela empresa, ou eu estou tentando seguir essa carreira, não é. Vale a pena esse tentar que o Lucas e a Mayara colocaram, justamente para depois você perceber, não, não é. E isso eu vivi também. Né? Na idade de vocês, quando eu tinha lá 18 anos, eu queria muito trabalhar em banco, eu achava uma coisa maravilhosa, muito bacana. Entrei, não consegui ficar muito tempo, né? Mas era o sonho, era aquilo que eu queria, tinha aquela meta na minha cabeça. Só que não, passou vou colocar o pé na agência e vira dor de cabeça, não quero, não quero, não quero, e partir para outra carreira. Né? Então, essa carreira, essa linha, esse caminho, você vai construindo, né? Tendo algumas experiências, né? Fazendo algumas coisas, participando de algumas empresas, né? Fazendo um trabalho temporário em determinado local, até que a sua cabeça esteja mais um pouco claro, né? Como se você estivesse num mar, no oceano, e tem aquela tempestade até que você enxerga uma luz e aí você vai direcionar o seu barco para aquela luz. Ah, é isso aqui realmente que eu quero. Mas não dá para pirar, não sei, né? E é importante você ter um objetivo, mas se agora você não tem, vai caminhando, vai construindo, vai adquirindo conhecimento, vai adquirindo vivências, né? Porque é isso que vai construir esse teu objetivo de chegar naquele farol, né? Então, eu acho que são pontos importantes e esse momento que vocês estão vivendo, né? E nós todos é importante justamente para fazer essas experiências, ter essas vivências e ir construindo esse caminho aos poucos, por mais que esteja um pouco nebuloso, mas no momento fica tranquilo porque ele vai clarear. Com certeza, o importante é continuar buscando e não paralisar, certo? Bom, desculpa se eu interrompi, né? Mas queria só compartilhar também um pouquinho da minha experiência, ok? Compartilhou perfeitamente, professora. O Gabriel, ele perguntou sobre arriscar, né? Falou que faz o curso de ciência da computação e é uma área que só cresce aqui no Brasil e realmente só cresce. A StarTech trabalha bastante com essa parte de tecnologia, então acho que eles podem falar que, de fato, cresce bastante. E ele perguntou se na verdade, ele falou que ele está pensando em mudar para uma outra área, mas tendo medo devido ao momento que a gente vive, porque essa outra área não tem muito mercado no Brasil, mas só cresce cada dia no exterior e se vale a pena arriscar. Acredito que, acho que eu posso talvez te dar um direcionamento no sentido de que você explorou todas as áreas de ciência da computação, porque a gente sabe que ciência da computação tem diversas áreas, diversos meios de atuação, e que a gente às vezes só descobre se a gente estiver em contato com a área de fato ou algo do tipo, até puxando merchan para a empresa júnior. Dentro da Rural tem a Signal, que é uma empresa júnior de ciência da computação,
Então, acho que lá você pode, de fato, conversar com algumas pessoas também que vão te direcionar sobre essa questão do mercado, como que eles estão vendo o mercado, porque eles têm contato com clientes, eles fazem projeto para esses clientes, então eles estão trabalhando ali para pessoas reais dentro do mercado. E a questão de vale a pena arriscar é muito no sentido de que a gente está falando o tempo inteiro aqui com vocês. Seria o momento ideal para você? Ou seria o momento ideal para o seu planejamento de carreira? Acho que é muito nesse sentido que a gente enxerga essa questão de arriscar ou não, sabe? Exatamente, eu concordo muito. E, assim, eu sou meio suspeito de falar de risco, porque eu gosto, mas não sei se vale para todo mundo. Então, eu acho que cabe muito uma análise de como que funciona esse mercado que a Mayara falou. Buscar pessoas que estão nesse mercado e entender a fundo como é que ele funciona. Mas agora, tem um ponto bem legal também. Quando o mercado está crescendo, ele está iniciando, quem tem iniciativa de entrar nesse mercado tende a colher os frutos mais cedo. Porque, assim, é um mercado que está crescendo, só tem você, cara, você vai nadar de braçada nesse mercado, só tem você. Então, assim, tem que avaliar. O mercado também de dados é muito aquecido hoje. As empresas, elas se batem por talentos de dados, de tecnologia, literalmente, uma fica roubando vaga de outra. Então, os dois mercados, eu acredito que sejam aquecidos. Eu acho que faz sentido uma análise de risco. Que tipo de risco você quer correr? Se você quer arriscar mais e tentar nadar de braçada nesse mercado que você vai ter você, beleza. Se você não acha que faz sentido, acha que o risco não é legal nesse momento, se você acha que as perdas podem ser maiores, aí acho que vale a pena ficar onde você está. Boa. A gente conseguiu responder, Gabriel? Ou ajudar um pouco, ou talvez piorar mais a sua decisão? Gente, assim, de novo, aqui a gente não tem a resposta certa para tudo. A gente vai falando aquilo que a gente vivenciou, sabe? Sim. Inclusive, com certeza pode ter gente aqui com muito mais experiência do que a gente. Então, quem também quiser colaborar, quiser falar, por favor, gente. A ideia aqui é que seja realmente esse network, o que pode fazer, o que pode ser a minha realidade, talvez não seja a realidade de vocês. Aquilo que eu enxergo que é o caminho que eu seguiria pode ser o caminho que vocês não querem seguir. Então, quanto mais essa troca a gente tiver, melhor. Lucas, até que me veio um insight aqui agora, nessa pergunta do Gabriel, porque ele falou que o mercado que ele está estudando agora, que ele está se formando, ele é vasto aqui no Brasil, né? Mas aquilo que ele realmente quer fazer tem mercado lá fora. Mas eu acho que vocês falaram logo no início, né, dessa live, que a gente está atendendo muito para esse mercado híbrido, né, entre o presencial e o remoto, e talvez, né, se ele tentar arriscar por aquilo que ele realmente quer fazer, ele consiga fazer daqui direto do Brasil. Ainda mais depois dessas mudanças todas que nós estamos vivendo, né? O que vocês acham em relação a isso? Nossa, insight perfeito. É isso. O mercado hoje está mais aquecido, principalmente na área de tecnologia e assim, Gabriel, se você até quiser compartilhar com a gente qual seria esse novo mercado, mas o que acontece muito é que as empresas que veem em vagas que é muito fácil trabalhar de forma remota, as empresas lá de fora estão buscando muitos talentos aqui, muitas pessoas. Saiu uma notícia, não vou lembrar onde é que é, cara, mas enfim, depois eu poderia até compartilhar. Mas é uma pesquisa que mostrava o quanto que Portugal tem investido no recrutamento de brasileiros. Como que cresceu tanto a demanda por... O que aconteceu na prática, né, com a pandemia? Todo mundo ficou em casa, naturalmente. Então, todo mundo tem que trabalhar por home office. Isso fez com que as empresas tivessem que se adaptar ao trabalho digital. Se você tem que se adaptar ao trabalho digital, você cresce o uso de tecnologia. Então, o mercado de tecnologia, pum, teve um boom absurdo em Portugal. Assim como tudo quanto é no mundo. O que aconteceu? Portugal, as empresas portuguesas olharam para o seu mercado e falaram, não tem gente aqui para contratar. O que eu vou fazer? Eu vou buscar em outros países. Para onde que eles foram? Para o Brasil. Então, assim, as empresas lá fora estão contratando muito aqui, muito daqui. Isso acontece muito. As empresas aqui não competem só com empresas aqui do mercado, competem com empresas do mercado exterior. Então, sim, faz muito sentido analisar também empresas de fora, ver se é o perfil que você quer, ver se a língua você domina para conseguir trabalhar legal. Então, faz super sentido. Site perfeito, Stefan. Sim, e até algo para poder ajudar bastante, e que eu lembrei também quando a gente estava conversando, aqui na X a gente usa um teste de personalidade com os membros, e aí eu vou compartilhar com vocês, e pode ser que ajude as pessoas que ainda não entenderam, não se autoconheceram, não conseguiram de fato ali
se encontrar dentro do seu quesito profissional, ou até mesmo pessoal. Eu acho que isso pode ajudar bastante. E o teste é gratuito, gente, então podem fazer, que ele gera bastante frutos, a gente usa ele com uma análise muito estratégica sobre os membros e sobre qual o objetivo deles dentro da empresa. Legal, puxando esse link, inclusive, as empresas costumam muito usar também o teste DISC. É bem interessante também. Ele é um pouco mais enxuto, depois dá uma pesquisada que é bem legal também. Mas diz aí, conseguimos esclarecer como é que foi? Olha, bem bacana. Ele pretende ir para astronomia, né? E se especializar em astrofísica ou cosmologia planetária. Caramba, nossa, muito bacana. Incrível. Pô, cara, fantástico. É Sim, uma área muito muito. legal. E eu gostei muito, adoro essa questão de astros. Cara, assim, se é isso que você quer, vai. Também tô assim, tô me arriscando dizer o que você deve fazer, não é minha função aqui, de jeito nenhum. Mas olha, vai, cara, vai que se der certo, você vai nadar de braçada, você vai ser a referência no mercado, vai ser o especialista e todo mundo vai querer te contratar. Boa. Alguém tem mais alguma pergunta ou alguma coisa do tipo, alguma curiosidade sobre vivência empresarial em empresa júnior ou no mercado de startup? Alguma dúvida sobre a StarTech? Sim. Quais são as empresas assim que estão oferecendo vagas agora que a StarTech está mediando? O que vocês têm aí de novidade para gente? Boa. Boa. A gente está com muitas vagas de tecnologia. Será que eu vou lembrar o nome das empresas? Tem tantas, mas vamos lá. Quem gosta de vendas? MeTime. Cara, MeTime é referência em vendas. Temos vagas para... Tem empresas, por exemplo, quando a gente está trabalhando no mercado, a gente busca inclusive empresas menores, na linha do que já falaram aqui. A gente nem trabalha com empresas tão tradicionais. Então, se vocês querem buscar empresas que não são tão tradicionais assim e querem se aventurar no mercado de tecnologia, pô, você tem TG4 com vaga aberta, você tem a Hug com vaga aberta, são empresas que ou são healthtechs, fintechs, são empresas de software, mas é muito assim para quem gosta de programar, que são desenvolvedores, entendem o que é ser um front-end, back-end, enfim, puxando muito para a linha mais técnica, né? Mas, enfim, eu posso compartilhar, inclusive, também o nosso site. Tem vagas super legais lá, se vocês se sentirem assim, identificados com as empresas, faz muito sentido, vale muito a pena se inscrever. Sim, eu até compartilhei a tela aqui de novo, para vocês poderem ir para as redes sociais da StarTech, para as redes sociais da Export Junior. Recomendo muito a StarTech vocês seguirem, porque desde o meu comecinho, dentro do Movimento Empresa Júnior, eu já admirava muito o trabalho deles. Estava sempre acompanhando as dicas ali, mandando para o Lucas, que na época era o meu líder, né? E a gente estava sempre fazendo essa troca, porque é uma empresa, de fato, que contribui muito para a gente poder aprender. E a Export também, então, quem quiser seguir a Export, saber mais sobre o Movimento Empresa Júnior, sobre as empresas juniores, entender mais como que funciona o processo seletivo da Export, a gente está encerrando o processo seletivo agora, onde a gente tem bastante membros e membros diversos, porque esse é o nosso objetivo, buscar diversidade dentro da Rural. Então, no meio do ano vai abrir um próximo processo seletivo, e quem quiser saber mais pode acompanhar as redes sociais da Export, porque a gente divulga tudo por lá e também nos grupos da Rural. Então, se você está no grupo do DAD, espero que a galera aí de administração esteja no grupo do DAD, a galera esteja nos seus grupos, nos seus cursos, porque lá é uma grande fonte de repasses e de avisos, de conhecimento também e de informação. Boa. Show. Muito legal. Desculpa, André, desculpa te interromper. Puxando também para a StarTech, a gente está com vaga aberta aí de Customer Success. Então, se você é uma pessoa muito relacional, se você gosta muito de conversar, sabe lidar com imprevistos, sabe lidar com clientes um pouquinho mais chatinhos, sabe? Se você sabe conversar, tem uma boa escrita, enfim, venha conversar com a gente, se inscreva na vaga, vamos bater um papo. Se você tem essa pegada empreendedora, se quer fazer acontecer, não tem medo assim, de enfrentar desafios, gosta muito. Você tem um fit cultural muito parecido conosco, então vem conversar com a gente, tá? Legal, que legal. Sim, muito bacana a experiência de vocês, gente. Muito bacana.
né? Você quer deixar um contato, Lucas? Tem que seguir nas redes sociais, mas tem algum outro contato, você e a Maiara, se puderem colocar no chat para as pessoas, de repente, entrarem em contato, né? Acho que vai ser interessante. Nossa, as dicas que vocês deram foram maravilhosas, muito bacana, motivadoras, né? Inspiradoras. Eu acho que o pessoal aqui realmente participou, foi um bate-papo super interessante, né? Porque tanto a experiência da Maiara, que entrou logo no primeiro período, né, Maiara? Nossa, que máximo! Já foi buscar fazer a Export, fazer a empresa júnior. E aí eu tenho uma pergunta para a Maiara e depois para o Lucas. Foi tranquilo, Maiara, você conciliar a empresa júnior, participar da empresa júnior e também conciliar com as suas atividades na graduação? Ajudou? Não ajudou muito? Como é que foi isso? Como é que foi essa pequena trajetória? Você está em que período agora, Maiara? Boa, professora. Eu estou no segundo período, né? No grande segundo período das pessoas, que na verdade era para ser o quarto período. Mas eu entrei lá no meu primeiro período na empresa júnior e eu tinha um objetivo muito claro quando eu conheci a Export. Na verdade, eu conheci o movimento empresa júnior, eu vi um vídeo do movimento empresa júnior e aí eu me apaixonei pelo Brasil empreendedor que a gente prega, sobre entregar à sociedade o que de fato ela pede dos jovens. Então, entregar soluções, entregar de fato ali conhecimento e entregar pessoas cada vez melhores para a sociedade, pessoas mais éticas, pessoas mais comprometidas com o Brasil empreendedor, pessoas mais comprometidas com resultados, pessoas mais comprometidas com as universidades. Então, quando eu decidi ir para a Export no primeiro período, eu vi uma oportunidade de conhecimento ali, que todo mundo falava que a gente iria se desenvolver, que nem a gente está falando aqui com vocês, e isso é algo que atrai muitas pessoas, você buscar experiência antes de você ir para o mercado. Então, isso me atraiu muito. E o propósito do Movimento Empresa Júnior. A gente descobre esse propósito ao longo da trajetória do MEG, então a gente não precisa, de fato, se encontrar dentro dele agora para poder participar de uma empresa júnior. Vamos primeiro arriscar participar, vamos primeiro ver se a gente consegue arcar com essas nossas responsabilidades, como eu falei com vocês. Liderança tem a ver com responsabilidade, então a gente tem responsabilidade com as aulas, e aí respondendo a pergunta da professora sobre conciliar, né? A gente tem responsabilidade com as aulas, porque é o nosso curso, a gente precisa passar nas matérias, a gente precisa passar de período, a gente precisa também desempenhar um bom papel. A gente tem responsabilidade com a empresa júnior, porque, como eu falei com vocês, a gente tem clientes reais, a gente tem processos reais, a gente tem pessoas reais ali dentro, a gente tem um CNPJ, a gente carrega o nome da nossa universidade, a gente carrega o nome dos nossos professores, a gente carrega o nome de parceiros grandes que acreditam em nós e que investem na nossa empresa. Então, a gente precisa, de fato, ter essa responsabilidade também. E essa questão de conciliar, eu trabalhei muito no sentido de que o que era prioridade para mim e como que eu poderia usar essas duas prioridades. Então, eu via muito a Export como uma prioridade muito grande de desenvolvimento prático, onde eu não iria adquirir dentro da sala de aula conhecimentos tanto do comércio exterior, que é a nossa frente de serviços, tanto também de planejamento estratégico, que é o que eu trabalho diretamente hoje. Eu trabalho com a estratégia da empresa e com relacionamentos externos, né? Então, sobre como que eu iria elaborar um planejamento estratégico, isso também eu consegui aprender bastante por causa do curso. O curso proporciona a gente entender um pouco mais sobre essas frentes e a gente só consegue se a gente souber conciliar muito bem, né? A gente não pode chutar o balde, falando na linguagem dos universitários, a gente não pode chutar o balde da sala de aula, das matérias, e a gente não pode chutar o balde do nosso compromisso que a gente assumiu com a própria empresa júnior, ou com o nosso estágio, ou com coisas nesse sentido, né? E aí eu trabalhei muito também a gestão de tempo para eu poder, de fato, alcançar cargos de lideranças cada vez maiores dentro do movimento Empresa Júnior. Quando eu falo movimento, eu falo também da Federação das Empresas Júniores e da Export Júnior, e dentro do próprio curso também. Eu não saí puxando 8 matérias, tipo, para poder fazer. Eu entendi que eu não iria conseguir conciliar os dois puxando 8 matérias, mas eu também não iria estar sendo comprometida se eu não puxasse nenhuma matéria. Então, eu vi o que era ideal para mim ali no momento, em toda essa minha trajetória dentro da Export, em toda essa minha trajetória enquanto universitária até aqui, vi o que era ideal para mim e coloquei em prática, de fato, tudo aquilo que eu estava acreditando. É óbvio que não foi um mar de rosas,
tive alguns contratempos com gestão de tempo, porque a gente tem uma sobrecarga muito grande e a gente tem responsabilidades para poder arcar, e a gente consegue fazendo isso, consegue seguir nesse caminho quando a gente entende, e a gente não pode chutar o balde de nenhum dos lados. Então, a gente tem que ter um compromisso ali de entrar na aula, ou a gente tem que ter um compromisso também de entrar em uma reunião com o cliente. Então, trabalhar muito a questão de... Eu trabalhei, no caso, a questão muito da minha gestão de tempo, de eu me organizar, e isso é muito importante também para o mercado, você ter uma gestão de tempo muito boa, você se organizar, e aí uma plataforma que eu uso muito é o Google Agenda, então tudo meu está lá e eu uso há bastante tempo, então isso me ajudou bastante nessa trajetória de empresa júnior e de sala de aula também, e acredito que isso fez com que eu me desenvolvesse um pouco mais e aprendesse um pouquinho mais de coisas que eu talvez não aprenderia se eu só ficasse dentro da sala de aula ali. Acredito que eu devo ter passado um pouco, ou devo ter fugido, professora, não sei ao certo. Não, foi ótimo você colocar isso, a importância de você conseguir conciliar as duas coisas, enquanto uma e a outra, elas são como se dependessem uma da outra, né? Uma ajuda a outra, né? Porque eu vejo em sala de aula, quando os alunos participam de uma empresa júnior, do diretório, essa vivência, ela vem para a sala de aula e facilita o processo de ensino-aprendizagem. Né? Isso é bem interessante, porque muitas vezes em sala de aula, eu que sou professora de teorias, então você fica levantando teses, né, discutindo sobre a teoria, mas e a prática, essa vivência, por mais que você explique como que poderia ser na prática, nada como a vivência que vocês conseguem fazendo, né, a empresa júnior participando dessas outras atividades, quer seja qualquer curso, né, porque eu vi aqui o Ciências da Computação, né, Relações Internacionais, que é o Lucas, você é Administração e tal. Então, essa vivência é importante, né, para você, ao longo do seu caminho, amadurecer e poder fazer a sua escolha, tomar a sua decisão. Tá? Obrigada, Mayara, foi bem bacana. Nada. E você, Lucas, eu queria que você, de repente, comentasse um pouco, porque... antes, quando os nossos pais, nossos avós pensavam em construir uma carreira, pensavam em fazer isso durante 20, 30 anos, se aposentar naquela mesma empresa. Né? Então, seus avós, de repente, não seus pais, porque você é muito novinho, mas tinham essa ideia. Né? E como é que é essa ideia para você, que é jovem? Né? Porque você participou lá da Export, está na StarTech, mas pode ser que daqui a 3 anos, daqui a 2 anos, você não esteja mais na StarTech, você queira realizar um outro desafio. Como é que é isso, né, na sua cabeça? Né? Como é que você pensa essa questão dessa construção da carreira? Legal, muito boa pergunta. Eu acabo sendo repetitivo, mas é porque isso me guia muito. Eu gosto muito de tentar. Se eu estou achando que eu estou no momento, que eu estou numa área que eu estou feliz agora, eu continuo. Se em algum momento, com as minhas experiências, eu perceber que não é muito o que eu quero, que eu posso testar algo diferente, eu vou. Eu vou e vou arriscar e vou tentar. Eu acho, inclusive, que o mercado está muito assim hoje. Cada vez mais as pessoas trocam de empresas. Por isso que as empresas ficam competindo entre candidatos, porque as pessoas ficam sendo atraídas por uma vaga aqui, depois atraídas por outra vaga ali, tem uma experiência em um lado, depois tem uma experiência no outro. No final das contas, todo mundo se torna aquela pessoa completa. Puxa um pouquinho daqui, puxa um pouquinho dali. Então, eu também gosto de caminhar por essa linha. Eu vejo que hoje eu estou muito feliz no que eu faço, mas se por algum motivo amanhã eu quiser entrar para uma outra área e achar que eu vou mergulhar de cabeça e vamos embora. O mercado está cada vez mais assim, está muito dinâmico. Isso torna, inclusive, ele muito mais competitivo também. E, assim, um ponto, só para puxar também a resposta da Mayara, tem um ponto muito legal que é importante falar sobre o mercado. O mercado avalia muito como os universitários lidam com a faculdade e uma iniciativa, ou uma faculdade e o emprego. Porque é assim que eles avaliam se a pessoa tem disciplina, se eles conseguem conciliar duas coisas ao mesmo tempo, se eles são focados. Porque por mais que a gente esteja fazendo algo que a gente goste muito, em algum momento a gente vai pegar uma matéria que é aquele pé no saco. E aí que a gente percebe quem tem disciplina, quem tem foco, quem consegue superar desafios.
E são pequenas coisas assim que um recrutador pensa num candidato. Ele olha para aquele cara e fala, tudo bem, ele passou por uma experiência bem legal de EJ, consolidou com a faculdade, hoje quer estar no mercado de trabalho, e ele consegue se gerir. Ele não precisa que alguém fique em cima dele para ele executar as coisas, ele tem essa autogestão. Então, é bem interessante persistir na faculdade, não largar, até porque isso é muito valorizado no mercado. Tá. Bacana, obrigada. O Amaury aqui está fazendo uma pergunta aqui para vocês, gente. Boa. A área de dados ajuda muito na tomada de decisão e tem crescido bastante nos últimos anos. Maiara ou Lucas, vocês acham que o profissional de administração deve investir também nesse conhecimento que vai muito além de Excel? Eu acredito que sim, acho que eu posso falar, né, por conta da minha experiência também da X. A gente tem até um parceiro da Export, que é a Atuar Cursos, e eu vou mandar aqui para vocês. Eles são uma empresa que auxilia muito nessa questão de, além só do Excel, eles trabalham muito com análise de dados, trabalham muito com a questão de Power BI, essas coisas nesse sentido, e também com Excel. Acho que todas essas ferramentas que vão acrescentar o seu currículo e acrescentar no seu próprio conhecimento, é uma frente para poder ser investida. Acho que esses investimentos de análise de dados, de Excel e cursos extras curriculares fazem com que você tenha um diferencial no próprio mercado. Então, acredito que sim, para o profissional de administração, principalmente porque a nossa área é muito ampla e a gente não tem esses conhecimentos na nossa grade, mas a gente pode buscar por eles. Então, acredito que sim. E complementando, do ponto de vista do mercado, com certeza. É só assim, pensa como é que as coisas estão hoje. Cada vez mais a tecnologia está invadindo as empresas. Cada vez mais as empresas se utilizam de inteligência artificial para vender um produto, para vender um projeto, enfim. Quando você tem tecnologia trabalhando, você precisa ter um ser humano por trás que analisa os dados que a tecnologia fornece. Por isso que ciência de dados está voando hoje. Porque todas as empresas precisam de alguém que analise os dados a partir de uma inteligência artificial que eles rodam, a partir de um robozinho que eles colocam para vender. Toda tecnologia precisa de alguém que esteja por trás ali para direcionar. Por isso que ciência de dados está voando muito. E é assim, profissão do futuro, com certeza. A Mauri e Maiara e Lucas, né? Então, você falou da grade, tá na Câmara de Graduação, nós, no colegiado, a gente aprovou, acho que 8 optativas do curso de Ciências da Computação da Rural. Então, vocês podem buscar como eletiva, mas daqui a pouco, de repente, no próximo semestre, eu espero, né? Está na Câmara de Graduação, tem mais 8 disciplinas optativas lá das Ciências da Computação, justamente olhando para esse campo, né, que está crescendo bastante. A gente vive num mundo tecnológico, né, onde a inteligência artificial está em quase todos os serviços que você vai acessar. Então, é extremamente importante também que o profissional, né, busque, assim, essa área e tenha conhecimento nessa área. Tá? Legal, bacana. Bom que a gente tomou uma decisão certa no curso. Que bom, professora. Fico muito feliz. E é isso, galera. Não sei se vocês têm mais alguma dúvida, alguma coisa. Acho que a gente extrapolou muito tempo conversando aqui, Lucas. Mas foi legal, gente. Vocês gostaram? Sim. Feedback, gente, por favor. O que vocês acharam? Não dá para sentir o tempo passando. É muito assim, é muito fluido, é muito bacana. Gostei muito. Foi a primeira palestra, reunião, não sei. Adorei, muito boa, muito boa. Participar mais vezes. Que bom, Tânia. Gente, assim, deixa eu só dar uma última palhinha do mercado, porque eu preciso falar um pouquinho disso, tá? Quem quiser mesmo se aventurar nesse mercado de tecnologia, vale super a pena. O Vinícius, que é o meu chefe, entre aspas, né? Ele costuma falar que os profissionais de tecnologia hoje estão de salto alto, porque eles trabalham onde eles querem, eles ganham quanto eles querem. E todo mundo está precisando de profissionais de tecnologia. A inteligência artificial está dominando tudo. Só que você precisa de alguém que entenda dela para trabalhar. E as empresas não têm essas pessoas, a faculdade normalmente não forma essas pessoas. Você não tem curso de front-end, por exemplo. Você não tem. Curso até tem, mas você não tem universidade, você não tem um curso na universidade. Então, as empresas estão doidas. Onde é que eu busco? Onde é que eu acho? Onde é que eu contrato? E se tiver que pagar mais, paga também. Então, o mercado está super aquecido.
quem achar que vale a pena, que tem um conhecimento, vale muito a pena se aventurar assim, porque vai colher muitos frutos não só a curto prazo, mas a médio e longo prazo, porque a tendência é que as coisas não mudem tão rápido assim, não. Para você formar profissionais, você precisa de bastante tempo. Bacana, show. Eu acho que a gente pode ir encerrando, caminhando para o encerramento, né, Stephanie? Foram 2 dias muito bacanas, né, com pessoas maravilhosas que vieram compartilhar a experiência aqui com a gente. Então, o que tenho a dizer é, mais uma vez, muito obrigada. Vamos repetir e vamos convidar vocês novamente, né? Porque eu acho que essa troca, essa vivência, né, e os exemplos inspiram, né? E a gente precisa de inspiração para continuar, né? E estudar, meter a cara nos estudos, estudar, vivenciar, participar do que a universidade oferece. Tem inúmeras dificuldades, vocês vão ver que tem, né? Mas com paciência, com dedicação, a gente consegue ir superando as dificuldades, né? Tanto dificuldades pessoais, de repente, né? O momento que a gente está vivendo. Graças a Deus, todos aqui estão bem, óbvio, né? Uma sexta-feira, feriado, né? Mas estamos aqui, isso é bacana, né? E a gente vai superando os desafios e continuando no caminho que vocês estão buscando trilhar, que é um caminho muito bacana. Tá bom? Stephanie? Obrigada pelo convite, professora, e obrigada, Esté, também. E o Lucas por ter aceitado, né? Mesmo não estando mais na Export, na StarTech, ter vindo conversar. Eu que agradeço, gente, de verdade, um prazer enorme. É muito legal voltar assim, a conviver com mais presente na universidade, contato com empresa júnior. Lembra muito do que eu já vivi, em que eu era esse tipo de pessoa que ficava escutando, e agora tendo um pouquinho mais de experiência, poder falar também, é muito legal, e estou super aberto a próximos encontros também, que eu puder colaborar à tua disposição, gente. Muito obrigado pelos feedbacks, tá? Quem quiser também dar feedback construtivo, pode dar. Se depois quiser entrar no LinkedIn e dar esses feedbacks construtivos, super vale. Obrigadão, gente. Boa noite para todo mundo. Boa noite. Boa noite, gente. Lucas e Maiara, vocês também têm um certificado, vocês têm que entrar depois lá na Graduacão, aquele link que a Stephanie colocou aqui do check-in, está lá, eu vou homologar, né, no máximo até segunda ou terça-feira está homologado o certificado, vocês podem retirar lá o certificado de vocês como palestrantes. Tá bom? Perfeito, professora. Perfeito, muito Legal. bom. Gente, Obrigado. tem que agradecer aqui a vocês por terem topado, né? A gente teve alguns correzinhos essa semana e vocês super parceiros, foi muito bacana mesmo essa contribuição. Cachorros aí. A Maiara já sabe já do que eu tô rindo. O meu ponto principal de desafio do home office é os cachorrinhos. A gente vai fechar aqui com chave de ouro. Eu não tenho nem como pegar eles aqui para vocês verem. Eu tô com 2 filhotes aqui que botam fogo na casa toda e eu me seguro fechar a câmera. Ai, é uma graça, mas assim, tem sido muito bom fazer parte desses projetos propostos pela coordenação. E eu estava escondendo aqui meio o jogo, eu já participei também da empresa Júnior, a gente é colega aqui já de praça, né? Participei da multiconsultoria e realmente traz um impacto muito grande no nosso pensamento crítico, na nossa formação dentro da universidade. E não só a empresa Júnior, mas é toda a nossa experiência, tudo isso vai agregando muito para cada um de nós. Eu ainda não estou no mercado de trabalho, procurando um estágio ainda, mas esse momento de troca já está me preparando para quando eu me sentir já mais à vontade, para realmente procurar uma empresa e saber qual é a área, a carreira. E aí, isso é um site que eu gostaria de trocar, né, com todos os participantes aqui, porque cada um tem o seu tempo. E é interessante a gente estar participando desses eventos, desses projetos, para a gente entender como está funcionando o mercado, a gente não ficar atrasado, entender como que é o dinamismo dele, né? E a gente conseguir ingressar na área que a gente se identificar mais e assim a gente ter esse networking, né? Então, no ano passado, eu estava conversando
estava fazendo um evento com o Lucas, e ele era presidente da X, e a gente estava fazendo um bate-papo sobre economia. Hoje o Lucas está aqui como um palestrante já de uma startup. Então, olha só quanto interessante é esse mundo universitário. E a Mai agora é a nossa presidente da X. Então, assim, são várias experiências que a gente pode ter dentro da universidade, e é incrível isso. E como a professora já disse, né, a gente vai ter outros encontros assim, ao longo do ano, outras feiras. E aí, talvez, assim, lá para o finalzinho do ano, eu já estou prestando já um processo seletivo. E aí pode ser que alguém que esteja agora nessa feira já tenha passado num processo seletivo agora da StarTech ou de algumas das nossas empresas, e aí possam trocar alguns insights. Então, é isso, pessoal. Está sendo maravilhoso fazer a faculdade, não desistir, mesmo com todos os perrengues que a gente passa no home office, né? De vários micos que eu vou pagando. Mas vale super a pena, porque é um momento de troca e crescimento muito grande. Gostaria de agradecer a todos por essa oportunidade e por estarmos aqui, né, trocando tudo isso. Perfeito, Té. Agradeço muito. E qualquer coisa pode entrar em contato com a gente. Boa noite, galera. Tchau, tchau, gente. Tchau, tchau. Boa noite. Tudo de Tchau, bom. pessoal. Ótimo final de semana. Oi, Estela. Você quer falar comigo? Eu posso ficar aqui na plataforma. Pode falar.